Voltando aqui para as notícias do Brasil, falando novamente sobre o ministro da Educação, em entrevista à analista de política da CNN, Renata Agostini, ontem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou que os recursos da pasta fossem usados para favorecer aliados evangélicos. Ele disse ainda que o presidente Bolsonaro não solicitou atendimento preferencial a ninguém. Vamos conferir, então, um trecho dessa entrevista. Ele só pediu: Milton, você pode receber? Eu recebo. Quando um governador liga: Milton, você pode receber? Eu recebo. É assim que funciona. Ele não pediu, inclusive, eu disse isso de uma maneira muito clara, que em nenhum momento o presidente pediu um tratamento especial, atende eles. Não pediu para atender, pediu para receber. Isso é outra coisa. Milton Ribeiro, o ministro, também afirmou nessa entrevista que Jair Bolsonaro não viu nada demais no áudio que foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo e que conta com a confiança do presidente para seguir no ministério. Veja. Depois do áudio, o presidente me ligou numa das viagens e falou: Milton, eu não vejo assim nada demais no que você falou no áudio e que eu estava até o momento gozando da confiança dele. Isso ele me falou. Isso foi quando, ministro? Foi agora há 3 dias, logo depois que publicaram o áudio. O senhor e o presidente? Eu não procurei. Eu respeito muito o meu presidente. O cargo que eu estou é de confiança do presidente. E ele sabe muito bem o meu caráter, conhece o meu caráter, por isso eu estou lá. O senhor e o presidente, nessa ligação, falaram sobre sua permanência no cargo? Não, o que ele falou é que eu permaneço, que ele eu fico de acordo com a sua confiança. Foi exatamente isso que ele falou. Agora, o cargo de ministro, quero repetir a todos, é um cargo que é da confiança do presidente. E se ele quiser e quando quiser, ele pode pedir o cargo para ele. Eu não tenho nenhum apego ao cargo. Bom, 2 trechinhos da entrevista da nossa Renata Agostini. Vou chamar agora Gustavo Uribe em Brasília e o Sidney Rezende no Rio de Janeiro para a gente analisar um pouco essas falas do ministro. Meninos, bem-vindos. As gravatas estão maravilhosas hoje. Tom sobre tom. Boa tarde aos dois. Vou começar com você, Uribe, porque a gente acompanhou essas falas do ministro e a gente observa também a resistência do Palácio do Planalto em demitir o ministro Ribeiro, mesmo depois da divulgação desses áudios. Como é que fica a situação dele, então? Olha, ele recebeu um respiro, viu, Roberto? O presidente Jair Bolsonaro e ele conversaram ontem e o presidente Jair Bolsonaro disse que, por enquanto, ele fica. Tudo vai depender da temperatura e também do modo que ele responderá às acusações. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto. E boa tarde, Sidney. Eu, todas as manhãs, ligo para Sidney Rezende, que é o guru da moda da CNN Brasil, para saber que gravata eu uso. Aí ele indica a cor e o modelo. Roberto, Entendi. Os integrantes da Comissão da Educação do Senado Federal já definiram algumas perguntas que são pontas soltas que ficaram ontem depois da entrevista a Renata Agostini, uma grande entrevista exclusiva aqui na CNN Brasil. O primeiro ponto, ele diz que ele não pegou um avião da Força Aérea Brasileira com Arilton Moura, que é um dos pastores acusados de tráfico de influência. Só que o próprio Ministério da Educação divulgou, por meio da Lei de Acesso à Informação, um voo da FAB que tinha a presença de ambos, tanto de Milton Ribeiro como Arilton Moura. Ou seja, vai ser um ponto que o ministro vai ter de explicar. No áudio que foi divulgado pela Folha de São Paulo, o ministro fala que dava prioridade inicialmente para cidades mais pobres e que precisavam de mais recursos para a educação. E depois a indicação do pastor Gilmar Santos. E aí tem um problema. Por quê? Porque o que dizem alguns senadores, sobretudo da oposição, eles dizem que o ministro disse na entrevista que ele fazia uma espécie de cortesia, mas eles lembram, não se faz cortesia com dinheiro público. E você não pode usar a estrutura do ministério para fazer cortesias para interesses pessoais. Um outro ponto que é apontado pelos senadores, em relação aos quais o ministro deve ser bastante cobrado, foi que ele disse que não houve contrapartidas e a Renata Agostini apertou bastante ele, dizendo quando ele faz um aceno ao pastor. E aí ele
fala, eu não estava falando como ministro, eu estava falando como pastor. E aí a gente vê aquela confusão entre público e privado, que é muito parecido com o escândalo que nós tivemos em relação ao Ministério da Saúde, quando os atravessadores de vacinas da Davad Supply, que não tinham vacinas, foram recebidos pelo Ministério. Então você vê que houve uma mistura de amizades e relações pessoais para interesses do próprio Ministério. E esse caso é um pouco mais grave, segundo os senadores da oposição, porque naquela época, quem abriu as portas do Ministério da Saúde foi o então diretor de logística da pasta. Agora não, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. E o ministro reconhece isso, que o presidente pediu para que eles fossem recebidos, algo que o presidente Jair Bolsonaro ainda não explicou e precisa explicar. O ministro também, no último ponto, disse que não sabia, que foi enganado. Ora, então nós temos ou o Ministério da Educação sabia do esquema e, se não sabia, cometeu um erro ou um pecado da ingenuidade, de não saber, então, que você tinha interesses escusos, no mínimo, a se dizer sobre esse caso em relação às verbas federais. E aí fica a discussão, né, Uribe, sobre quem estaria transitando nos ministérios e se as verbas estariam chegando a quem realmente precisa. Sidney Rezende, queria ouvir de você, Sidney, bem-vindo também. Quais pontos você destacaria dessa entrevista feita ontem pela nossa Renata Agostini? Roberto e Uribe, todos que estão nos assistindo, muito boa tarde. Uribe, obrigado pelo carinho de sempre. Roberta, vamos entender isso aí em 3 passos, né, se você me permite. O primeiro deles é o fato em si. Não é o comportamento do ministro, aquela voz aveludada, né? Ele foi bem ali com uma das melhores entrevistadoras e comentaristas que apertou sim, mas verdade, ele vai pra lá, ensaboado, né? Não é só isso que se avalia para você dizer, olha, gostei, hein? O ministro demonstrou muita tranquilidade, porque muitas vezes você pode obter isso com técnicas, né? Com muito treinamento, com muita experiência. É um pouco além. Então, ponto número 1, primeiro passo nosso, o fato. O fato precisa ser explicado. Não precisa falar muito, mas ele precisa ser convincente na hora de narrar o fato, né? Não é só receber os pastores, é o que os pastores diziam quando saíam dali para demonstrar trânsito junto a prefeitos, quase dizendo assim, se você me der aí, né, um quilo de ouro, eu resolvo isso para você lá no ministério. Isso é grave. Não era um ministro, mas era a apropriação ali deste fato. E é o segundo deles, que é os interesses que estão envolvidos na política e sua dinâmica, né, que influem na repercussão do fato. O fato é, você recebeu, você conversou, você permitiu esse tipo de movimento, recebeu e permitiu a circulação de gente que não era nem funcionário público. Complicado isso, né? Você não sabe como é que a pessoa pode, neste movimento, se apropriar daquilo. E aí vem o terceiro ponto para fechar, Roberto e Uribe, que são esses interesses envolvidos que ratificam ou até adulteram o fato. Aí é pressão o tempo todo. E nisso o ministro não terminou. Ele não explicou direito o fato, ainda tem assuntos nebulosos no meio. Convidado ou obrigado a ir, ele vai ter que explicar no Senado, pode ser que a Câmara convoque também, e a repercussão da mídia e tudo mais. O ministro tem que ser rápido, tem que ser convincente, tem que ser dinâmico, né? Voz suave, aveludada, ele já tem, tranquilidade e experiência também. Agora, explicar o fato é outro departamento. Vamos ter que acompanhar as investigações. Gente, obrigada. Vocês voltam a conversar comigo já aqui no Visão. Bom trabalho para vocês, Sidney e Uribe.